Estamos chegando agora para o segundo vídeo sobre tecido conjuntivo. No primeiro, o que eu fiz? Caracterizei tecido, dei as funções e falei de tecido conjuntivo propriamente dito, que é o tecido conjuntivo com características de tecido conjuntivo. Aquele que é rico em fibras, tem várias células diversificadas. Eu até aproveitei no primeiro vídeo e falei com vocês que o tecido conjuntivo tem vários tipos de células diferentes, tem 3 tipos de fibra e falei dos tipos das fibras. Aquele ali é o tecido conjuntivo próprio, tecido conjuntivo mesmo, beleza? Vascularizado, com nervos, poucas células bem afastadas e muito diversificadas em função, com espaço intercelular importante, a massa amorfa, tá legal? E agora a gente vai chegar, vascularizado com nervos, já falei. E agora a gente vai falar para tipos, vamos falar de tipos especiais de tecido conjuntivo. Da mesma forma que eu falei do tecido conjuntivo em si, vamos para os tipos especiais dele, por isso que a cara ficou pequenininha. O protagonista agora é o tecido conjuntivo. Vamos aqui para ele. Ó. Primeiro subtipo de tecido conjuntivo, o tecido adiposo. O tecido adiposo, ele armazena para a gente lipídios, armazena gordura. Então é nesse tecido que você vai armazenar a reserva energética fundamental do organismo. Quando você se alimenta bem, você começa a armazenar o alimento na forma de carboidrato, glicogênio. Mas o glicogênio, ele satura rapidamente, porque é uma molécula solúvel em água. A solução para o nosso corpo é armazenar uma molécula insolúvel em água, por isso o lipídio. O que vai acontecer? Você vai formar gordura no fígado e o fígado vai enviar via sangue para o tecido adiposo essa gordura. Lá no tecido adiposo existem os adipócitos. Os adipócitos são essas células aqui, ó, que tem pequenas gotinhas de gordura que vão acumulando lipídio para você e aumentando de tamanho, tá vendo? Ele pode aumentar tanto de tamanho, mas tanto, que fica basicamente formado por uma grande gota de gordura armazenando para você esses lipídios. Geralmente ocorre sobre a pele e nas suas vísceras, entre seus órgãos. Como função do tecido adiposo? Reservar energia para a gente, na verdade, reservar moléculas que você pode utilizar como fonte energética. Não esquece, você não armazena energia em si, você armazena moléculas que você pode metabolizar ou na célula, ou então em um órgão como o fígado, e aí conseguir energia. Ele acaba protegendo a gente contra impactos mecânicos, contra choques. Em algumas partes do corpo existe gordura exatamente para proteção contra choques, como a barriga da grávida. Tem uma capa grande de gordura para diminuir a força de impacto direto sobre ela. E é um órgão importantíssimo para isolamento térmico. Animais que vivem em clima frio, em temperaturas muito baixas, costumam ter camadas espessas de tecido adiposo para ser um excelente isolante térmico, para evitar uma perda excessiva de calor e ele poder tentar manter a temperatura dele, manter a homeostase. Legal? Ó, também ocorre ao redor das vísceras, como está sendo falado aqui. Isso aqui é a formação desde lá da célula tronco, da célula mesenquimatosa ou mesenquimal, que vai dar origem ao lipoblasto, a célula jovem, depois vai virar o lipócito ou o adipócito, que armazena a gordura para a gente. Beleza? No organismo podem existir 2 tipos de tecido adiposo. O tecido adiposo chamado de gordura amarela ou tecido adiposo unilocular, também é conhecido como gordura branca. Quando você pega um pedaço de carne, você compra uma carne no mercado, você vê claramente essa gordura, que é amarelada ou esbranquiçada. Né? A gordura amarela ou gordura branca, ela é unilocular. Ela tem pouquíssimas mitocôndrias e a função principal dela para a gente é armazenar triglicerídeo. Então ela guarda triglicerídeo para você e aí quando você entra num jejum, quando seu glicogênio acaba, você vai consumir esse triglicerídeo, mandá-lo para o fígado para metabolizar da energia para o fígado e gerar glicose nova para circular pelo sangue. Então, basicamente, a gordura amarela é uma reserva energética. Tem essa cor amarelada ou esbranquiçada por ser muito rica em triglicerídeos e como quase não tem mitocôndria, acaba tendo essa cor. Existe um outro tipo de tecido adiposo que no corpo do adulto não aparece mais. Apareceu no nosso corpo quando a gente era recém-nascido, quando era bebê muito novinho. Geralmente nessa região aqui, ó, posterior ao pescoço, aqui nas costas. Nessa região existia a gordura marrom ou gordura multilocular. A gordura marrom se caracteriza por ser absurdamente rica em mitocôndrias. Vê se você consegue ver pelo desenho. Essas bolinhas e coisas mais esticadas são mitocôndrias entre as gotas de gordura que estão em amarelo. O grandão aqui é o núcleo, tá? Qual é a função basicamente dessa gordura? Gerar calor termogênico. Traduz em português para mim, Rangel? Sim.
as próprias células da gordura, queimam essas próprias células do tecido adiposo, queimam a gordura em si, metabolicamente falando, e geram calor. Essa mitocôndria não é para gerar ATP, como a gente vai ver nas aulas futuras, quando você falar de célula, metabolismo, para gerar energia. Essa energia, no caso, é calor. Então, aí, essa gordura queima esse tecido, queima a gordura para você para esquentar seu corpo. Essa é a gordura marrom ou multilocular. Tecido adiposo aí para gente. Beleza? Vamos falar agora de tecidos de sustentação do corpo. O nosso corpo tem dois tecidos conjuntivos que sustentam ele. O tecido cartilaginoso, que faz uma sustentação flexível, como, por exemplo, na nossa orelha, na pontinha do nosso nariz, ligando as costelas flutuantes ao osso externo no meio do peito. Esse tecido, ele sustenta de forma flexível, ele possui muitas fibras que dão a elasticidade e flexibilidade a ele, não possui vasos sanguíneos, não possui nervos e não se regenera. Uma fratura de cartilagem leva a que essa cartilagem fique quebrada ad eternum. Se algum amigo ou amiga que está assistindo a aula aí já furou a orelha alguma vez e deixou o furo fechar, o que fechou foi a pele. O que fechou foi tecido conjuntivo e tecido epitelial, conjuntivo propriamente dito, e epitelial que se regeneram. A cartilagem de dentro continua quebrada. Se você passar a mão, você pode sentir essa pequena bolinha ali dentro da cartilagem em si. O tecido cartilaginoso tem duas células principais. Os condroblastos, que são as células jovens, que vão dar origem à matriz cartilaginosa, o que existe no espaço entre células. O espaço entre células do tecido conjuntivo chama-se massa amorfa. No tecido cartilaginoso, chama-se matriz cartilaginosa. Essa matriz é que dá flexibilidade para o tecido. O condroblasto forma a matriz. O condrócito mantém a produção da matriz, enquanto ele vai acabar... Enquanto isso, a cartilagem vai ser eficiente na sua sustentação. As cartilagens também aparecem entre ossos, para evitar atrito. Se você olhar aqui, por exemplo, ó, aqui tem uma cartilagem entre a cabeça do fêmur e um osso do quadril. Isso aqui são duas vértebras da sua coluna cortadas. E entre as vértebras existe um disco intervertebral cartilaginoso que evita o impacto entre elas. Inclusive, se esse disco aqui ultrapassar um pouquinho, se ele ficar muito maleável por algum problema, os ossos, ao se dobrarem, podem pinçar a medula que passa ali dentro. Uma dor insuportável, a hérnia de disco. Mas vamos lá. O cartilaginoso, então, faz, por exemplo, a parte de articulações, evitando impacto entre ossos. Olha, aqui estão os três tipos de cartilagem que existem no nosso corpo. A mais comum é essa aqui, cartilagem hialina. Ela é muito rica em fibras colágenas. Ela forma o nosso esqueleto inicial e depois é substituída pelas células dos ossos, que acabam formando os ossos em si. Então você começa com o esqueleto cartilaginoso como se fosse um molde, e depois os ossos substituem, formando seu esqueleto. Está presente em algumas partes importantes do corpo, como o disco epifisário, as estruturas que formam o revestimento das cavidades nasais, seus brônquios e traqueias, órgãos do nosso sistema respiratório. Legal? Segundo tipo de cartilagem, cartilagem fibrosa. A cartilagem fibrosa ela é mais resistente. Apresenta abundante quantidade de colágeno para dar maior resistência ainda. Ela aparece nos discos intervertebrais que eu contei, que ficam entre vértebras. Ela dá para você uma consistência mais forte, não mais rígida, mas mais forte para suportar as dobras que a coluna sofre. E o terceiro tipo, a cartilagem elástica, que está presente no seu pavilhão auditivo, está presente no conduto auditivo externo, a parte que vai levar para dentro da orelha. Sua epiglote, aquela válvula que veda o sistema respiratório quando você engole e evita que você engasgue. A tuba auditiva, que é o canal que leva da sua orelha até a sua boca. A laringe, que é um órgão do sistema respiratório. Esses caras são ricos em cartilagem elástica. As fibras elásticas estão presentes nessa cartilagem. As duas primeiras são ricas em colágeno. A fibrosa tem mais colágeno do que a hialina, mas as duas têm colágeno. E na cartilagem elástica, a fibra elástica presente no meio. Esse é o tecido cartilaginoso presente aí como conjuntivo. Terceiro tipo especial de tecido conjuntivo, tecido ósseo. Também sustenta a gente, mas aí é uma sustentação rígida.
O osso dá a impressão de ser uma estrutura morta dentro de você. É como se fosse um bloco de cimento abandonado no corpo. E não é. Ele é formado por células vivas e ativas que conseguem ajudar o seu sangue a controlar, por exemplo, os níveis de cálcio presente nele. Vamos falar disso já já. É um tecido vascularizado e com nervos. Se alguém já fraturou um osso aqui, sabe a dor insuportável que é. Insuportável não, a gente suporta, mas é muito alta, muito grande, dói pra caramba, certo? Então tem vasos sanguíneos, tem células vivas, o alimento tem que chegar lá e tem nervos também. Funções do tecido ósseo. Primeiro, sustentar você. Junto com seus músculos, cartilagens e tendões e ligamentos, ele dá a estrutura do seu esqueleto que sustenta o seu organismo. Outra coisa, graças aos ossos e os músculos, você tem um deslocamento. Ah, não, Rangel, só o músculo faz o nosso deslocamento. Nada disso. Deixa eu mostrar uma coisa para você rapidinho aqui, ó. Quando você faz a contração do seu bíceps, contrai ele, você só consegue botar o braço para próximo do rosto porque o músculo contraiu e um tendão que liga o músculo ao osso puxou o osso. Aí o osso faz o deslocamento. Ou seja, para ter o deslocamento, você não adianta ter só a musculatura. O osso é fundamental. O tecido muscular estriado esquelético é o que dá movimento para a gente. E como o nome diz, ele se liga ao esqueleto. Como se liga ao esqueleto, é fundamental os ossos para o nosso movimento. Beleza? Ele armazena cálcio para a gente. É o principal órgão do corpo em relação à quantidade de cálcio. E esse cálcio é fundamental, você já deve ter aprendido alguma vez lá nas partes iniciais de biologia. O cálcio é fundamental porque participa de contração muscular, coagulação sanguínea, estruturas de ossos e dentes. Esse cara ajuda a secreção da insulina pelo pâncreas. Esse cara pode regular o funcionamento de alguns genes do corpo. Então é muito importante para a gente. Ossos protegem órgãos. Como assim, Rangel? Nós temos duas caixas ósseas importantíssimas do corpo. A caixa craniana e a caixa torácica. Esses ossos protegem órgãos como pulmão, coração, o nosso encéfalo. Tem as vértebras que protegem a medula espinhal, ou seja, ossos protegem vários órgãos importantes do corpo. E ainda, na cabeça do osso, essa parte mais em cima, quando você é jovem, nos ossos longos, existe a chamada medula óssea vermelha. A medula óssea vermelha produz células sanguíneas. No meio do corpo do osso, existe a medula óssea amarela, basicamente rica em lipídios, reduz o impacto contra o seu osso e acaba ajudando a evitar fraturas. Tem a cavidade medular aqui no meio, tá vendo? Essa região é chamada de osso compacto, porque se você notar no desenho, ela não é rica em poros. Agora, onde a medula óssea vermelha está presente, é o osso esponjoso, bastante cavidades aqui, a medula presente nessa parte. Na parte final dos ossos, está uma cartilagem articular, que é chamada de cartilagem epifisária, quando você é jovem. Essa cartilagem epifisária acaba fazendo o prolongamento dos seus ossos. E revestindo o osso tem o periósteo, uma membrana que reveste tudo, formada de tecido conjuntivo, propriamente dito. Beleza? Então, os ossos fazem essas funções principais para o nosso organismo. Ó, aí está a anatomia de um osso, né? A cartilagem hialina, mostrando o início da formação do osso compacto. Aqui um corte lateral do osso para você enxergar. Ele cortou aqui, ó. Essa parte mais externa é o osso compacto. Essa parte mais interna é o osso esponjoso. O periósteo está sendo mostrado em F. Injeta sendo mostrado os vasos sanguíneos. Isso aqui são anéis concêntricos, onde a cavidade mais central, a letra E, é onde ficam as células ósseas, que eu ainda vou falar com vocês. Legal? Aí tem vaso sanguíneo passando em N, periósteo passando em K, várias regiões do osso, só para mostrar para você. Uma das células, o osteócio, está aqui mostrado. Ó. Essa região de fora é a matriz óssea, é a massa amorfa do tecido ósseo. E aqui dentro está a célula presa em uma lacuna, em um espaço formado pela matriz óssea. Bem, 3 células formam o nosso tecido ósseo. O osteoblasto, que é uma célula jovem e produz a matriz óssea, a massa amorfa do tecido ósseo. Os osteócitos, que são células já adultas e mantêm o que foi formado pelos osteoblastos. Os osteoblastos se transformam em osteócito quando amadurecem e os osteócitos mantêm a matriz óssea que o osteoblasto criou. E o terceiro tipo são os osteoclastos. Osteoclastos, na verdade, não é nem uma célula. É um conjunto de células que fazem fagocitose, vem a partir do macrófago,
que tem como função principal tirar o cálcio do osso e mandar para o sangue. O que é engraçado é que as células 1 e 2 têm ação antagônica da 3. Enquanto osteoblasto e osteócito pegam cálcio do sangue e colocam no osso, deixando o osso mais rígido, o osteoclasto tira cálcio do osso e devolve para o sangue. Você pode pensar, mas Rangel, para que tirar cálcio do osso se o cálcio é fundamental para dar estrutura ao osso? É porque o sangue também precisa de cálcio. Então, quando o sangue precisa de cálcio, ele pede ao osso esse cálcio. E aí o osteoclasto tira o cálcio do osso e dá para o sangue, para as funções metabólicas que o sangue tem. Legal? Olha, a matriz óssea é a massa amorfa do tecido ósseo. Produzida pelo osteoblasto, tem duas regiões. Uma parte orgânica, formada por molécula orgânica. Essa molécula orgânica é a proteína colágeno. Tem um marcador bonitinho aqui, eu estou usando a seta à toa. Deixa eu usar o marcador com vocês. Olha, o colágeno é a proteína presente no osso que forma a parte orgânica. Principal função, dar resistência ao osso. O seu osso é difícil de quebrar porque é rígido. Só que além de rígido, ele é resistente. Quem dá a resistência é o colágeno produzido a partir dos osteoblastos e depositado na matriz óssea. A parte inorgânica é a parte que dá rigidez, é a parte que deixa mais dura. São os sais de cálcio. Carbonato de cálcio, fosfato de cálcio, principalmente fosfato de cálcio, enrijecendo o osso. Então a parte inorgânica com os sais de cálcio dão rigidez ao osso, a parte orgânica com o colágeno dá resistência. Bastão de giz que se usa para escrever nesses quadros, nessas lousas pretas famosas em restaurantes, etc., se cai no chão, quebra em 30 pedaços. O giz não é maleável, o giz é rígido, mas não é resistente. Não tem o colágeno, por exemplo. Beleza? Agora, se eu tiro o colágeno do osso, fica totalmente quebradiço. Existe uma doença chamada de ossos de cristal, onde a pessoa não forma colágeno direito nos ossos e ele fica totalmente quebradiço por isso. Agora, olha que engraçado. Se eu tirar o cálcio do osso, o que acontece? O osso fica resistente, porém maleável. Ou seja, vai se dobrar facilmente. Quando a pessoa não tem ensaios de cálcio, pode ter, se for criança, raquitismo. Se for adulto, osteomalácia. O osso começa a ficar maleável, causando uma dor insuportável, porque no tecido ósseo tem nervos. Legal? Olha, aí são as regiões do osso. A cabeça do osso chama-se epífise. O corpo do osso se chama diáfise. A parte mais externa é mais rígida, é um osso compacto. A parte mais interna tem aberturas, são os osso esponjoso. Por esses canais passam os vasos sanguíneos. É o sistema de Harpers, mas esse nome não é tão relevante assim. Lembra do periósteo que eu falei? Tecido conjuntivo propriamente dito, denso, não modelado. É um tecido conjuntivo que você vai ver já, que é fundamental em uma fratura óssea. Opa. Tá aí, ó, ossificação. Como é que se forma o osso? O osso do nosso esqueleto tem uma ossificação endocondrial. Tudo começa quando você tem cartilagem e hialina no início do processo. As células mesenquimais geram osteoblastos. Os osteoblastos geram tecido ósseo. E esse tecido ósseo vai formando o esqueleto. Sabe quando é que você pode ver isso? Em criança pequenininha, recém-nascida. Em recém-nascida, a parte aqui de cima da cabeça, nós chamamos de moleira. A moleira é cartilagem presente na cabeça da criança. E para que ela tem isso? É para a cabeça charutar durante o trabalho de parto, ter uma flexibilidade e passar no canal vaginal. Depois de passar com algum tempo, essa cartilagem vai ser substituída e hoje na tua cabeça tem osso fechando tudo bonitinho. Mas a cartilagem estava ali. Então a formação do nosso esqueleto ósseo vem de uma cartilagem. É uma ossificação denominada endocondrial, como fala a segunda parte. Agora, numa fratura, por exemplo, numa fissura de osso, o seu osso vai ser formado a partir de células que migram do periósteo, do tecido conjuntivo, para a região da fratura. Essas células são células mesenquimais, células indiferenciadas, que vão virar osteoblasto e vai formar matriz óssea nova. Com a nova matriz óssea, a fratura se fecha e você consegue ter seu osso consertado. Então, a ossificação intramembranosa é especializada em repor fraturas e fissuras que ocorram nos seus ossos. Legalzão? Tá aí a amostra de uma remodelagem óssea, ó. Quebrou o osso aqui, tá vendo? A região do periósteo, cartilagem inicialmente, vai começar a formar um ossinho novo. Essa região inicialmente está fraturada, né, só com vasos sanguíneos e fragmentos ósseos. O corpo tenta limpar isso se for possível.
vai formar uma região de cartilagem e também uma região de tecido conjuntivo, que vai dar origem ao tecido novo. Essa cartilagem vai sumindo e o tecido cartilagem, o tecido conjuntivo vai originando tecido ósseo novo e você fica com calo ósseo da região. Olha como é que o osso fica um calombão aqui. Esse calombo se chama calo ósseo. É para proteger a região de fratura que você teve. Beleza? E o último tecido especial, penúltimo. Penúltimo tecido especial conjuntivo, tecido sanguíneo. É o nosso tecido líquido. Líquido por quê? Porque o líquido do sangue, o plasma, não é um líquido de verdade. Ele é viscoso, tá legal? Tem como função distribuir substâncias pelo corpo. Na verdade, a função é a partir das células dele. O plasma sanguíneo, que está aqui, ó, plasma em amarelo, ele contém várias substâncias que ele vai distribuir pelo corpo inteiro. Que substâncias, Rangel? Glicose, aminoácidos, lipídios colocados dentro de transportadores, LDL e HDL, sais minerais, hormônios, excretas, vitaminas, gases respiratórios, um bando de substância diluída no plasma sanguíneo para ser distribuído pelo corpo inteiro. Além dele, existem as células especializadas do tecido sanguíneo. São 3 tipos. Primeiro, hemácias, os glóbulos vermelhos. Função dela, transportar gases respiratórios. Oxigênio e gás carbônico dependem das hemácias para serem transportados pelo corpo. A hemácia possui uma proteína especial, a hemoglobina, que tem papel fundamental nesse processo. Segundo tipo, leucócitos, os glóbulos brancos. Os glóbulos brancos têm como função a defesa do organismo. Vão atacar micro-organismos que tentem entrar no seu corpo para fazer alguma lesão, algum problema em você. Legal? E terceiro tipo, não são nem células, são fragmentos celulares. Se chamam plaquetas ou trombócitos. Essas células que estão aqui em amarelo têm como função coagular o sangue, evitar hemorragia. Então, só para ficar claro, ó, o transporte de gases é feito pelas hemácias, que transportam oxigênio dos pulmões em direção às células do corpo e gás carbônico das células do corpo em direção aos pulmões. Seus leucócitos, glóbulos brancos, que podem sair do vaso sanguíneo para atacar corpos estranhos. Olha a bactéria verde atacando aqui, ó. Aí o glóbulo branco saiu do vaso sanguíneo, sofre um processo chamado de diapedese, só eles conseguem fazer isso, atravessam a parede do vaso sanguíneo e fagocitam os corpos estranhos. Com isso, destroem os corpos estranhos e matam bactérias que entram em você. Fácil, né? E a coagulação sanguínea é feita pela plaqueta. Olha, um sangramento acontecendo, as plaquetas se acumulam no local do sangramento para evitar a hemorragia e começa a produzir proteínas, chamadas de fibrinas, que vão entupir completamente a região para que não haja sangramento nenhum. Legal? Então, plaquetas fazem coagulação sanguínea. Agora sim, último tecido conjuntivo especial, tecido hematopoético. O que esse tecido faz? É onde fica a medula óssea vermelha, na cabeça dos ossos longos quando você é criança, e agora que vocês já são adolescentes para adultos, você tem esse tecido presente nas suas costelas e na sua bacia. Ele forma células sanguíneas. O tecido hematopoético é responsável por dar origem a outras células do organismo. Por exemplo, as células da medula óssea vermelha, do tecido hematopoético, do tipo mieloide, originam nossas hemácias, nossas plaquetas e alguns glóbulos brancos, como, por exemplo, os neutrófilos, principais em quantidade. Só que ainda tem outro tipo de célula, chamada de célula linfóide, que vai formar outros glóbulos brancos, como, por exemplo, os linfócitos. Tem um linfócito bem famoso que a gente já falou, é o plasmócito. Produz anticorpos para a nossa defesa imunológica. Então, o tecido hematopoético é um tecido conjuntivo que forma células sanguíneas. 2 tipos de células. A mieloide origina plaqueta, trombócitos, né? Plaqueta ou trombócitos, hemácias e alguns glóbulos brancos, como exemplo, o neutrófilo. E a célula linfóide, que origina os linfócitos, outros glóbulos brancos que podem, por exemplo, formar anticorpos, como o plasmócito. Com isso, eu termino com vocês os tipos especiais de tecidos conjuntivos. Beleza, galera? Valeu pela atenção aí. Aquele abraço, Rangel se despedindo.